Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Bom dia, Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu e teu soberano Deus. Wilson Marcos e família, idealizador desse canal de televisão, idealizador também da 100.1 Rádio Unicesumar, que transmite conosco ao vivo, e também o canal 21 da televisão a cabo. Bom dia, Lucas, pastora Rita, produtora, diretor Val Barrio Nuevo e a esposa Elaine. Bom dia a você, nossa grande, extraordinária audiência. Bom dia a Coronel Aldilene. Tudo bem com a senhora, Coronel? Bom dia, Ismael. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia para você que está nos acompanhando. Que o Senhor te conceda um abençoado e maravilhoso dia. Muito bem, então vamos para a oração. Oração às terças é tua. Então tá bom, vamos lá. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, Senhor amado, porque o Senhor nos permitiu levantar, estar aqui. Muitos estão na correria, Senhor, e nós queremos te louvar, porque isso é permissão sua, Pai. Se o Senhor não nos permitisse, nada poderíamos fazer. Queremos, Senhor amado, te agradecer pelo pão de cada dia, pelo trabalho, te agradecer pela saúde, Senhor. Te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor tem nos sustentado, a cada um de nós, Pai. Ainda que muitas vezes nós achamos que o Senhor não está conosco, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem se manifestado nas pequenas coisas, Pai. Muitas vezes nós te procuramos nas grandes coisas, nos grandes milagres, mas o Senhor se manifesta nas pequenas coisas, nos pequenos atos, Pai, para mostrar o quanto somos preciosos para Ti. Por isso, Deus, queremos Te louvar nesta manhã. Também, Senhor amado, colocar as nossas petições diante da Tua presença. Pedimos, ó Deus, que Tu opere no nosso país. Senhor amado, que o Senhor venha trabalhando nas mentes, Pai amado, das lideranças políticas, lideranças religiosas, lideranças, Pai amado, judiciárias, Senhor, investigativas. Que o Senhor venha operando, Senhor amado, fazendo com que essas pessoas, Pai amado, que algumas que são corruptas, que o Senhor que venha consertar o seu caminho, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor não nos criou, Senhor amado, para fazer o mal, nem para prejudicar o nosso próximo, mas para amarmos, Senhor. O grande, Senhor amado, peso da sua balança é o amor. E que as pessoas, Pai amado, que têm sido colocadas para direcionar o nosso país, para julgar, que elas possam ser íntegras, possam estar preocupadas com a justiça, mas não com a justiça do homem que é contaminada, mas com a tua justiça, Senhor amado, que é pura, que é sincera e que o amor tem um grande peso, Senhor. Pedimos, ó Deus, que Tu operes em cada lar, cada família, cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, Senhor. Pedimos pelas que estão adoentadas, Pai, que estão no leito de hospital. Pedimos, Senhor, para aquelas que estão desempregadas e que querem trabalhar, Senhor, que Tu abra uma porta, mas que o Senhor não abra uma porta simples, mas abra uma porta que, de fato, Ele possa sustentar a sua família e possa sobejar, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, derramando da Tua graça, da Tua paz, da Tua alegria em cada coração, Senhor. Senhor, faça de nós seres humanos melhores, Pai, preocupados com a nossa sociedade, preocupados com o nosso próximo em especial, independente de quem seja ele, Senhor, mas que a nossa conduta, os nossos pensamentos sejam norteados pelos princípios da Tua palavra, Senhor, e que o amor e a misericórdia e a bondade sejam o árbitro, Senhor, de todas as nossas decisões. Senhor, essa é a nossa oração. Gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E agora vamos direto para a reflexão com o missionário Massal. Alô, missionário Massal, é contigo. Vai lá. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Olha que a Bíblia está falando para nós que somos frequentadores de igreja, pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus.
Aqui essa palavra é para nós que frequentamos as igrejas. Olha que a Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra que é bem pesada, né? A Bíblia está falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar é você descer e perdoar aquelas pessoas que te magoou, pessoas que te ofendeu, porque se você não perdoar as pessoas, também você não vai ser perdoado. E orar é você buscar a face de Deus. Nós temos que buscar a face de Deus, fazer que nem Jó. Eu só te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Buscou a face de Deus. Jó teve uma experiência de face a face com Deus. E o que Deus mais quer, que a gente possa conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Isso que mais Deus quer, para a gente ser amigo de Deus, praticar a palavra. Porque a Bíblia diz que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticar, virão sobre vós bênção. Mas se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e não praticar, virão sobre vós maldição. Olha que a Bíblia diz também, que está falando aqui, e se converter dos seus maus caminhos. O que é mau caminho? É você ser escravo das coisas desse mundo. O mau caminho é buscar os prazeres desse mundo. A Bíblia diz que aquele que busca os prazeres desse mundo, ele pensa que está vivo, mas aos olhos de Deus está morto. Por isso que a Bíblia diz, se você se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse corpo nosso é terra, é pó. E você está enfermo, está doente, mas você tem que buscar a face de Deus. E Deus está pronto para te curar, porque o Senhor, Ele é médico dos médicos, Senhor do Senhor. É você realmente deixar Jesus no controle da sua vida, da sua família, no seu trabalho. Fica em paz, irmão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, missionário Massal, e a tua, você que está em casa. Bom, vamos trabalhar, continuar o nosso serviço aqui na terra, naturalmente. Olha, frio intenso se aproximando. Curitiba, a previsão é para 7 graus centígrados. Estão se preparando com blusas, jaquetas, as temperaturas estão chegando aí, baixíssimas, edredons, cobertores, corta-febre e etc. no ar. Até quinta-feira, as temperaturas ainda permanecem elevadas, com máximas que podem chegar a 26 graus. No entanto, a partir de sexta-feira, o cenário muda, com queda gradual nos termômetros. No sábado, a mínima já deve ser de 11 graus, chegando a apenas 7 no domingo. Com esse cenário, o CIMEPAR inicia o alerta geadas, serviço que monitora condições climáticas e emite avisos para proteger atividades agropecuárias. A formação de geadas ocorre com ar frio, céu limpo e ventos fracos, aumentando o risco de prejuízos no campo. Período típico de outono no Paraná, e o inverno ainda não chegou, Coronel Aldilene. Não, ainda não, mas está se aproximando, já começa um friozinho pela manhã, né? No final da noite já temos um pouquinho de frio, mas já está um clima mais agradável, né? Embora no meio do dia ainda está quente. Maringá está parecendo Curitiba, né? Que praticamente as 4 estações no dia, nós estamos vivenciando isso aí, aproximando o inverno, né? Daí nós temos 4 estações no mesmo dia. Mas está mais agradável, apesar do meio do dia estar bem quente, mas tem melhorado, sim. E como ele diz, né? A partir de
até quinta vai estar quente e depois começa a esfriar um pouquinho, né? Já está na hora de começar o inverno. Mais de 700 quilos da chamada cannabis sativa, a erva do capeta, foram apreendidas. Grande apreensão de drogas no oeste do estado do Paraná. A Polícia Civil encontrou mais de 700 quilos. Eu repito, estavam escondidos em uma carreta. Um elemento foi preso no flagrante delito. As informações no programa Bom Dia Maringá. A Polícia Civil do Paraná apreendeu 734 quilos de maconha durante uma abordagem em Medianeira, no oeste do estado. A ação começou após uma carreta com placas do Paraguai levantar suspeita ao quase colidir com uma viatura na BR-277. Durante a vistoria, os policiais encontraram diversos fardos da droga escondidos junto a uma carga de papel. O motorista foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado ao sistema penitenciário. Olha, a informação retorna um pouquinho para mim. Essa erva ia estourar na cabeça dos nossos filhos, Coronel Aldilene. Olha, infelizmente, Ismael, enquanto tiver procura, vai ter oferta. Então, não tem como ter o traficante se não tem o usuário. Infelizmente, hoje nós estamos numa geração que as pessoas não querem sentir dor, não querem sentir aflição, embora a Bíblia já diz, Jesus Cristo diz, né? No mundo tereis aflição. Então, há momentos de dificuldades na vida e há momentos de alegria, há momentos de refrigério, né? De paz. Mas as pessoas hoje, elas não querem sentir nenhum tipo de dor, de angústia, de aflição, e elas se afundam, né, no uso de drogas justamente para sentir prazer o tempo todo. Infelizmente, as gerações de agora estão mais contaminadas por esse processo de não querer sentir nenhuma dificuldade do que as gerações anteriores. Por isso que nós vemos grandes quantidades de drogas sendo apreendidas, né? 700, 2 toneladas, 3 toneladas. Então, é um montante significativo, significando que tem uma procura muito grande para essas drogas, infelizmente. Aí está a informação. E se você quiser denunciar, o telefone é 197 e 181. Denúncias podem ser feitas de forma anônima. É garantido que você não vai ser entregue para os bandidos traficantes. Lembrando mais uma vez o que a Coronel falou, se não existissem os usuários, não teriam os traficantes. Então, a única maneira que teria que acabar com os traficantes seria acabar com os usuários. Infelizmente, é a única forma. Se as pessoas tivessem consciência de que no mundo nós enfrentamos dificuldades e que a dificuldade faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento como seres humanos, as pessoas não procurariam fugir das dificuldades se enfiando nas drogas, né? Utilizando a droga para não sentir dor, não sentir dificuldade, não sentir tristeza. Mas a tristeza, a dificuldade faz parte do amadurecimento do ser humano. Como diz, uma vez eu vi uma frase de um autor desconhecido que diz assim, ó, o envelhecimento, ele é obrigatório, mas o amadurecimento é opcional. Então, para eu amadurecer, eu passo por dificuldades, passo por dores, passo por sofrimento. E essas pessoas não querem passar por isso. E aí nós temos a sociedade que nós estamos tendo agora, com muitos usuários de drogas. A tragédia do aeroporto de Pampulha, em Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, na capital BH, você vai ficar sabendo mais detalhes. Faleceu mais um. Seria a terceira pessoa a perder a vida. Daqui a pouco, todas as informações a respeito dessa tragédia do dia 4 de maio. As informações aqui no programa, chegando inclusive com imagens lá do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Eu tenho mais informações. Uma pessoa me procurou, Coronel Aldilene. Eu vi o testemunho, eu falei, eu vou pôr no ar. A gente estava falando em drogas. 42 ou 43 anos atrás, eu me lembro que o Eduardo era pequenino e de colo.
me chega uma pessoa na frente da farmácia São Paulo, do Azauri, ainda do Azauri, lá no passado, né? Agora o Cláudio, a esposa dele, transformou as farmácias São Paulo realmente em uma empresa extraordinária. E ele chega, olha para mim e fala: eu ouvi você falando oração na rádio difusora e eu quero uma oração para mim, largar das drogas. Eu não aguento mais. Eu não era crente, não ia nas igrejas. Eu falei: você pediu a oração? Vamos fazer essa oração, não é? Tá certo. Olha o resultado. O resultado no ar. Coloca aí. Vai lá. É o Malan e ele vai falar no programa. Se não der agora, depois você coloca para mim, não tem problema nenhum, tá? E a pessoa hoje tem que ter muita vontade e tem que ter Deus também para conseguir sair das drogas, não é, coronel? Eu entendo que sim, você tem que ter uma motivação muito específica, você tem que entender que ter um apoio espiritual para que você consiga de fato sair, não só sair, mas não retornar para as drogas. O problema das drogas é que muitos não querem sair e os que querem sair têm muita recaída, porque eles vão só na força deles, né, no entendimento deles, na tentativa da sua própria força de vontade. E nós sabemos que exige muita disciplina para você sair das drogas. E quando você tem Deus, você tem a oração te ajuda muito, te consolar, te confortar, te dá a disciplina que você precisa. Então, você tem, né, aquilo que nós acreditamos, né, que o Espírito Santo nos ajuda no momento da aflição. Então, naquele momento de desespero, dentro da igreja ele pode contar com alguém, e ainda pode contar com o Espírito Santo para poder ajudá-lo a permanecer longe das drogas, né? A vencer essa etapa. Então é necessário sim a presença, crer em Deus, buscar o Senhor, orar e ter pessoas que te apoiam é muito importante nesse processo. Tanto é que se a família não ajudar, dificilmente um drogadito consegue sair e permanecer longe das drogas. Aí, drogas, uma guerra que a gente tem. Está escrito como aniversário do Malan, não é? E ele completou mais um ano de vida e fez uma festa. Pode colocar as imagens no ar, vamos lá. E da recuperação, 42 anos que eu larguei do álcool, falou? Aí o senhor me dá meu testemunho para os outros que tá na droga, que tá na cachaça, que perdeu família, perdeu os amigos, né? Aí esse testemunho meu aí que eu larguei do álcool, né? Esse testemunho meu vale muito para quem tá caído na calçada, na sarjeta, que perdeu amigo, perdeu parente, né? Aí esse testemunho aí, esse testemunho meu aí que eu larguei do álcool 42 anos, só podia passar pro povo ver na televisão que eu sou um exemplo, né? Aí que eu passei pro senhor agora no Zap, o senhor pode falar também que a pessoa que tá na droga, né? Na cachaça, perde família, né? Perde amigo, né? E perde amizade, né? Isso aí só pode soltar no ar também que é verdade, né? Eu quando bebi, eu perdi muito amigo. Perdi família, né? Então é igual a droga. Quem tá na droga perde família, perde amigo, né? Perde amizade, né? Então o senhor pode contar a minha história, que eu dormia nas calçadas, né? Eu dormia nas calçadas, né? Eu dormia nas calçadas. Eu era mendigo, né? Aí só pode contar isso também o meu testemunho vale muito. O meu testemunho vale muito para quem está na cachaça e na droga, né? E Deus que abençoe também o senhor muito, viu? Deus que abençoe o senhor muito, muito, muito. Deus que abençoe o senhor muito, com muita saúde. O senhor abençoe a esposa do senhor com muita saúde e abençoe também os filhos com muita saúde, falou?
cortar o bolo, alguém traz uma... Tá aí, coronel, um testemunho de vida. Ele perdeu a família, mas ele não perdeu a vontade de pedir oração. Eu quero que você que está em casa aí, que às vezes tem um filho nas drogas, tem um neto nas drogas, tem uma pessoa nas drogas, tem condição sim. E as drogas chegou a cauterizar um pouco o cérebro dele. Você vê que ele tem um pouco de dificuldades para falar, mas não perdeu a consciência. Que coisa linda, hein, coronel? Que testemunho lindo desse moço chamado Malan. Eu quero agradecer vocês que mandaram as imagens, enviaram as imagens para a gente. Eu fui convidado, não pude ir, mas numa próxima eu vou em nome de Jesus. E muita gente prestigiando ele, coronel. Recuperou, né? Recuperou a sua vida, recuperou as amizades, recuperou. Então, você vai para a droga, você perde muita coisa, né? Em troca de alguns momentos de alegria, de fugir da realidade. Mas a realidade, ela é bem melhor do que essa fuga, porque olha lá, cheio de amigos, pessoas se alegrando com ele podendo comemorar o seu próprio aniversário, cercado de pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que a convivência, o relacionamento, ele vale muito mais do que alguns momentos de fuga, alguns momentos de uma alegria falsa. Saúde aqui no estado do Paraná para a mulherada. É isso mesmo, o governo se preocupou. O Juninho, o Ratinho Júnior, ele está dizendo o seguinte: saúde sobre rodas. O Val mandou aqui para mim, carreta vai levar exames gratuitos a 95 cidades no estado do Paraná. O governo lançou essa nova edição do Carreta Saúde da Mulher, que vai percorrer dezenas de municípios. A iniciativa amplia também, naturalmente, o acesso a exames e consultas gratuitas, principalmente em regiões mais afastadas. As informações nós temos aqui no programa Bom Dia Maringá. Vai lá. A nova edição da Carreta Saúde da Mulher vai atender 95 municípios do Paraná em 19 paradas ao longo do ano. A expectativa é realizar mais de 50 mil atendimentos com exames gratuitos como mamografia, ultrassonografia e Papa Nicolau. Em Maringá, a unidade também terá passagem prevista, com atendimento em local definido pela Secretaria de Saúde. A carreta leva atendimento especializado para mulheres que vivem longe dos grandes centros. Olha, é a nível de Paraná. E eu creio também, eu vou lançar aí, senhores vereadores, meus queridos vereadores, Maringá deveria ter uma carreta dessa, exclusiva para as mulheres. Mulher é um caso especial. Mulher é um caso especial, eu repito. Às vezes ela trabalha no mercado, trabalha, por exemplo, faxineira, ajudadora em residências, secretárias, etc. Trabalha a semana inteira. Quando chega em casa, os filhos e o marido deixaram tudo sujo, lá vai ela trabalhar de novo, não é, coronel Aldilene? Infelizmente a mulher... Não é assim? É assim, a mulher ela tem várias etapas de trabalho, né? Além de trabalhar fora, ela tem marido, ela tem filhos, ela tem a casa, e a casa tem vários aspectos da casa, que é limpeza, é roupa lavada, passada, é alimentação, é supermercado. Então, existem várias jornadas de trabalho para essa mulher. E muitas mulheres, com medo de perder o emprego, elas não pedem para fazer os exames, né? Para ir ao médico. E teria que ter o atendimento fora do horário também, né? Essas carretas, elas não deveriam ir só no horário de expediente, tá certo? Que é uma complementação aos atendimentos que já existem nos municípios e nas regionais, mas ela deveria fazer atendimento final de semana e atendimento no período noturno, ali das 18 às 22 horas ou 23 horas, porque muitas mulheres são o arrimo de família, elas são mães solos, são pessoas que sustentam as suas famílias sozinhas e elas têm medo de perder o emprego, sair para ficar
às vezes tem que ficar muito tempo fora, às vezes metade do dia ou o dia todo para conseguir fazer os exames, por causa da demora, por causa da espera, né? Que mesmo com o horário marcado, marca todos os horários no mesmo momento, e eu já sei porque eu já levei a minha sogra e meu sogro algumas vezes para fazer atendimento, então todas as pessoas são marcadas no mesmo horário. Então, você tem que esperar bastante tempo para que eles sejam atendidos. E muitas mulheres têm medo de ser demitidas e acabam não fazendo o exame. E acaba colhendo as consequências disso, que é um possível câncer de útero, né, que é o que acontece mais, ou câncer de seio. Então, seria interessante e que também trabalhasse em horário diferenciado para que essas mulheres que trabalhem possam ter a oportunidade de fazer esses exames, ter acesso aos exames, seja à noite ou ao final de semana. Eu não sei se eu estou sonhando, mas veja bem, estou cansado de ver casos aí de pessoas que inclusive ligam para mim. 2 horas da manhã, não tem ambulância, porque uma já correu para um lado, outra já correu para o outro, e assim por diante, estão fazendo o que pode. Deveria ter uma telemedicina, essa carreta aí, ela vem acompanhada também de telemedicina. Então, Maringá deve ter um tipo de carretas desse. E eu não estou sonhando, porque um dia eu falei da ponte ali do Jardim Aurora, no Jardim Paulista, outro dia eu falei do contorno metropolitano, e o Ricardo, muito esperto, há anos atrás, a hora que eu falei do contorno metropolitano, o Ricardo, pegou falou, no Maringá merece. Então, gente, o contorno metropolitano é os Barros, tá? O contorno metropolitano é os Barros. E essa carreta vai sair, você vai ver. Oportunidade em Maringá, vagas temporárias. Você vai ter a informação a respeito da Expoingá, que já está contratando. Coloca no ar a matéria agora, vai lá. A Expoingá iniciou a contratação de trabalhadores temporários para reforçar as equipes durante a feira em Maringá. As vagas são para funções como orientador de estacionamento e operador de caixa, com número limitado de oportunidades. A seleção ocorre de forma presencial no Parque de Exposições, com contratação imediata para os aprovados. Os candidatos devem levar documentos pessoais e dados bancários no momento da inscrição. Vamos prosseguindo com a nossa programação. Trabalho temporário na Expoingá. Corre lá. Novo assalto. Vou conversar com a senhora. Preciso conversar. Na PR-317, acende alerta para sequência de crimes na rodovia. Mais um ônibus foi alvo. Nós temos as informações no programa Bom Dia Maringá. Vai lá. De acordo com as informações, o crime ocorreu por volta de 2 horas e 40 minutos da madrugada, quando um carro se aproximou do coletivo e obrigou o motorista a parar sob ameaça de arma. Em seguida, os assaltantes forçaram o desvio para uma estrada vicinal, onde roubaram os pertences dos passageiros. O ônibus fazia a linha Foz do Iguaçu a São Paulo. Após a ação, os criminosos mandaram as vítimas se deslocarem para a parte superior do veículo e fugiram. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e registrou a ocorrência. Olha aí, daqui a pouco eu vou chamar o intervalo, logo depois. Coronel, meu Deus do céu, isso não acaba nunca. Que barbaridade, tem que meter bala para tudo contra lado, matar todo mundo. Não pode. Não pode, coronel, não pode. Nós temos leis para isso. Né? Não pode, Infelizmente, bandido sempre existiu e sempre vai existir. O criminoso, aquele que quer ter dinheiro fácil, que não quer se preocupar em trabalhar. Então, sempre vai ter. Essas situações você precisa ter grupos de inteligência trabalhando constantemente, porque isso aí é informação privilegiada, ele sabe aonde que os ônibus vêm, quando vêm, sabe que quando está indo para o Paraguai sempre vai ter dinheiro, né? Sempre vai ter dinheiro, porque as pessoas saem levando dinheiro para fazer as compras, então eles interceptam esses ônibus. Sempre vai existir, infelizmente. Você consegue minimizar, você consegue diminuir, você prende uma quadrilha
fica algum tempo sem acontecer os roubos, mas eles são colocados em liberdade. E aqui eu não estou criticando ninguém, mas dizendo da nossa legislação, que a nossa legislação ela é muito falha, ela facilita muito a vida do criminoso, na verdade, porque ela permite a progressão de pena, pessoas que fazem assalto à mão armada, né? A progressão de pena que não deveria existir, essa progressão deveria cumprir na íntegra, porque ela coloca a vida de muitas pessoas em risco, usam de violência, então sempre vai existir, Ismael, infelizmente, porque sempre vai existir as pessoas preguiçosas que querem ter vida fácil e vai tirar de quem trabalha para manter o seu sustento porque ele não quer trabalhar. Um assalto, dependendo do que ele consegue render, ele consegue ficar o mês inteiro sem trabalhar ou às vezes até mais. Infelizmente, a dificuldade de prender, a dificuldade de condenação, a demora no nosso sistema que precisa ser melhorado, ser corrigido, faz com que a impunidade seja um grande incentivo para o marginal. É uma pena. Olha, gente, eu vou para o nosso apoio cultural daqui a pouco no programa. Busca por primas desaparecidas na região do Cianorte. Estão fazendo buscas lá em Paranavaí. Você vai ficar sabendo os detalhes. Também, mais de 60% ainda não declararam o imposto de renda. Eu quero dar um recado para você antes de chamar o bloco. Sinteli, guarde este nome. Alô, João Kramer. Eu vou conversar com o secretário da Saúde, tá bom? Olha, consultas em Maringá podem ser através da Sinteli. Guarde este nome, Sinteli. Alô, Lucas, é contigo. Eu retorno em 2 minutinhos ou menos. A maior expressão verdadeira de amor e o presente certo está na Massal Joalheiro, porque presente de mãe precisa ser especial e joias marcam para sempre. É um investimento. Relógios masculinos e femininos com todos os estilos e para todos os gostos, das melhores marcas, com garantia de fábrica e também nota fiscal. Então você sabe, a Massal Joalheiro é o local certo para que você possa presentear com amor e carinho a sua mamãe. Massal Joalheiro, na Santos Dumont 2507. Comprar no Moli Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Viva momentos mágicos na Estância Estrela e Endes. Um verdadeiro paraíso com parque aquático, áreas de lazer para toda a família e agora os novos chalés pensados para oferecer conforto, descanso e uma experiência simplesmente inesquecível. Estância Estrela e Endes, onde o melhor da vida acontece. Um refúgio cercado pela natureza, feito para você relaxar e se divertir. Para suas confraternizações, conte com a locação de quiosques totalmente equipados. Que tal passar uma noite ao lado da pessoa amada, ouvindo apenas o som da natureza? Na Estância Estrela e Endes, cada detalhe pensado para transformar sua estadia em uma experiência inesquecível. Venha conhecer a Estância Estrela e Endes, em Marialva. Mais que um destino, um lugar de viver boas lembranças. Nós temos informações ainda a respeito da pampulha do avião que caiu, um maringaense, viu? Morando em Colorado, se criou em Munhoz de Melo, tem parentes em Paysandu. Daqui a pouco as informações para você. E também das primas desaparecidas. Nós temos informações recentes a respeito desse detalhe. E atenção, deixa eu falar da Estrela e Endes. Tem umas imagens aí que a pastora Rita passou para mim. Eu quero dizer para você, pega lá, Lucas. Estrela e Endes, eu tive lá no final de semana, fui convidado pela doutora Miriam para ir no Estrela e Endes e eu fui junto com a pastora Rita. Lá estava o doutor Nelson também, advogado.
A festa foi maravilhosa. Olha o peixe. Depois lá no final você frisa bem o peixe para mim, viu? As crianças fizeram festa, lugar maravilhoso, todo mundo gostou. Eu fui pescar o peixe aí, de novo. Pastora Rita, na maior tranquilidade, eu pescando. Onde você já te viu pescar daquele jeito ali? Peguei alguns sim. Esse é o Admar. O Admar, ele tem peixes grandes nesses lagos, são vários lagos. Vale a pena você ir procurar. Aí, grifa aí, ó. Lá no peixe, aí. Você está vendo o tamanho desse peixe? Ali tem muito maior. Eu vou pegar ainda, viu, seu Admar? Pode ter certeza absoluta que eu ainda vou preparado e vou pegar peixe desse tamanho para mais. No Estrela e Endes. Procure o Estrela e Endes, leve a tua família. Com frio ou com sol, lá dá para atender todas as demandas. E atenção, corrida contra o prazo, e 60% das pessoas ainda não apresentaram o imposto de renda. Nós temos as informações no programa Bom Dia Maringá. Vai lá, Lucas. A menos de um mês do fim do prazo, quase 60% dos contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026. Até agora, cerca de 18 milhões de documentos foram entregues, o que representa pouco mais de 40% do total esperado pela Receita Federal. O prazo final vai até o dia 29 de maio, e quem não declarar dentro do período pode pagar multa mínima de R$ 165. Não faça igual o Ismael Santos, não deixa para a última hora. A Coronel Aldilene já manda fazer, né, Coronel? Eu mando o meu fazer, pago para o contador fazer e o meu já foi entregue. Só avisando que já foi entregue. O meu ainda não. Aí, inclusive... Pode falar. Tem a possibilidade de você fazer a doação, né? Para trabalho com os idosos, trabalho com os adolescentes, é importante. Se você tiver a oportunidade de fazer a doação, tiver condições, por favor, faça, porque esse dinheiro ele é revertido, né? Para trabalhos com os idosos e com as crianças e adolescentes. Só aí a lembrancinha. Isso, muito bem lembrado. E atenção às buscas pelas primas desaparecidas. As duas sumiram. Ninguém achou até agora o que é que teria acontecido. Nós temos informações no programa Bom Dia Maringá. Vai lá, Lucas, pode rodar. As diligências estão concentradas em uma área rural, em uma estrada que dá acesso ao município de Mirador. Com apoio de drones e equipes de inteligência, os policiais analisam imagens e informações que indicam que as jovens podem ter passado pelo local. Stella Dalva Melegari Almeida e Letícia Garcia Mendes, ambas de 18 anos, desapareceram após saírem de Cianorte com destino a uma festa em Porto Rico. Elas foram vistas na companhia de um homem, que é considerado suspeito e está foragido. A principal linha de investigação, neste momento, é de possível homicídio. Olha aí as informações, volta um pouquinho, a Coronel vai comentar, porque naturalmente ela, com toda a experiência como comandante-geral da Polícia do Estado do Paraná, ela tem, e as informações que estão procurando corpos, possíveis corpos em Paranavaí. Continua a busca, criminoso, esse camarada. Você está vendo as imagens que enviam para a gente. Nós temos mais de 150 pessoas que trabalham para nós de forma graciosa, que mandam imagens. E aqui nós temos amigos também. Toda a imprensa de Maringá são amigos, são companheiros. O nome do camarada era chamado de Dog ou o Creitinho do Pó. Que barbaridade, viu? Ele era chamado dessa forma, depois foi para Cianorte. Lá em Cianorte, ele trocou o nome para Davi e ficou participando dos crimes. Foi lá, fez a cabeça dessas meninas, dessas jovens
18 anos, as duas são primas, desapareceram. Na tua opinião, elas estão mortas ou levaram elas embora desse país? Tem duas opções, né? Uma é que se ele usa droga, pode ter ficado doidão e não sei como é que tipo de festa que é, e elas terem sido estupradas e mortas, infelizmente. Ou uma outra é tráfico de pessoas para prostituição. Elas são muito bonitas, né? São duas jovens muito bonitas, que chamam a atenção, e poderia ser também o tráfico de pessoas para prostituição, infelizmente. Então, as jovens estejam muito atentas, né? Embora sejam duas meninas, talvez elas tivessem confiança porque estavam em duas, mas você nunca sabe o que espera, você nunca sabe o que vai colocar, principalmente se você vai em festas, o que vai ser colocado na sua bebida, né? Porque tem o Boa Noite Cinderela, existem situações que deixam você dopada e pode levar você para onde quiser, pode fazer o que bem quiser com você, pode te matar, pode levar você para outro país, né? Então, infelizmente, tem essas duas opções. Como eu não estou acompanhando a investigação, eu não tenho como dizer qual que é a hipótese mais provável nessa situação, mas tem essas opções sim, infelizmente. Eu não sei como é que uma pessoa dessa sobrevive numa cidade, dá tombo nas polícias, dá tombo nas autoridades. É complicadíssima essa situação. Eu vou dizer, viu, o coronel, dá muitas saudades de quando a senhora era comandante-geral da Polícia do Paraná, viu? Dá muitas saudades. Eu acompanhei na época em que a nossa querida maringaense, ela foi governadora do estado do Paraná, a Cida Borghetti. A segurança era realmente extraordinária. Eu não estou dizendo que está ruim hoje, não. Mas um elemento desse vai viver para quê? Para quê? Olha aí, ó. Cleitinho, vulgo, o Sagaz, Dog, bagunçando, trocando de nome. Era Davi que era chamado ali no município de Cianorte. Pelo amor de Deus. Mas a sociedade, ela pode contribuir muito, sabe, Ismael? Porque às vezes falha da sociedade, né? As pessoas sabem o que está acontecendo. Sabe e não falam. E elas podem fazer denúncia anônima. Hoje tem 181, que você não é identificado, que você poderia fazer esse tipo de denúncia. Ajudar. A pessoa saiu, mudou de nome, era traficante, foi para Cianorte, agora está lá em Cianorte, né, traficando, por exemplo. Seria uma forma de você denunciar. Porque é mais fácil você ver o que está acontecendo ao teu lado do que a polícia, principalmente a polícia que está ostensiva, né? Ela é vista antes de ver as circunstâncias, as pessoas e as situações que estão ocorrendo. Então, é importante que você denuncie. Use o 181, você vai estar protegido, o teu nome não vai para frente, né? Você não precisa se identificar quando você faz a ligação. O número do teu telefone também não é identificado. Então, se você tem pessoas que você conhece, que são traficantes, que são homicidas ou são estupradores, denuncie. Coloca o endereço, diz aonde que é, coloca a descrição, o nome, coloque os dados para que eles possam ser investigados. E isso vai colaborar com a sua segurança e a segurança de toda a sociedade. Alerta em todo o estado do Paraná. Pode faltar água na tua casa. Loval, ele passou aqui para mim. O governo do estado do Paraná decretou situação de emergência hídrica em todo o estado. A medida foi tomada em função de queda dos níveis. Aonde? Nos lagos, nos rios. A informação no programa Bom Dia Maringá. Vai lá. O Paraná entrou em situação de emergência hídrica por causa da estiagem e da redução nos níveis de rios e reservatórios. O decreto tem validade inicial de 180 dias e restringe o uso de água tratada para atividades não essenciais, como lavar calçadas, carros e encher piscinas. A Sanepar poderá adotar medidas como campanhas de economia e até rodízio no abastecimento, caso a situação se agrave nos próximos meses. Olha, pode faltar água na tua casa. Tem que economizar água, tem que economizar. Pode varrer calçada com água limpa, com água potável, né? Não desperdice água, economize, para que não falte. Economize. Olha, o estado do Paraná está criando, aliás, já criou
uma superintendência inédita para a defesa dos animais. Criação do governo do estado do Paraná, superintendência geral. A medida busca ampliar políticas públicas e fortalecer ações de defesa para o bem-estar animal. As informações aqui no programa Bom Dia Maringá. O Paraná criou a Superintendência Geral de Proteção Animal para ampliar políticas públicas voltadas ao bem-estar dos animais. A nova estrutura vai atuar na coordenação de ações, fiscalização e desenvolvimento de programas de proteção em todo o estado. A medida foi oficializada por decreto e reforça o compromisso com o combate aos maus-tratos, incentivo à guarda responsável e apoio a iniciativas municipais e entidades ligadas à causa animal. Olha, eu estou vendo aqui Gênesis 1:24, mas pode comentar primeiro. Essa questão dos animais, ela é muito importante. Primeiro que nós temos a questão da extinção. E o outro é a maldade do ser humano, né? Porque você viu ali o animal com a orelhinha machucada, né? A preá, a gente conhecia no sítio, porque eu morei no sítio durante muitos anos, que era chamada a preá. Então, você precisa ter responsabilidade para cuidar dos animais. O animal sente dor, o animal sofre, o animal sente angústia. E, inclusive, se você não sabe, à medida que o animal vai envelhecendo, ele tem as mesmas doenças que os seres humanos. Tem problema de articulação, tem problema nos ossos, né? Tem problema de cegueira, surdez. Então, o animal, ele sente dor e precisa ser bem cuidado. Parabéns à iniciativa, é uma iniciativa importante na preservação e nos cuidados com os animais. Eu vou passar para o Coronel ler, né? 1:24, tá aí. Você sabia que o cachorro tem alma? E quem falou foi a palavra de Deus. Conseguiu aí, Coronel? Achei. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Você está vendo? O cachorro tem alma, não é uma alma igual a nossa, não é? Não é verdade? É uma alma produz vivente. Alma vivente. A nossa ainda tem um caminho pela frente, a gente espera. Agora, o auauzinho, os gatinhos... É complicado, viu? Mas os bichos têm sentimentos, as pessoas pensam que não, mas ele se entristece. Quando você dá bronca nele, ele fica triste. Quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe que ele fez alguma coisa errada. Então, ele tem sentimento, né? E sente dor também, sente tristeza. Nós temos que tomar cuidado. Ontem uma gata pegou uma lagartixa lá em casa, eu cheguei, olhei para ela e falei, não senhora. Ela olhou para mim e falei, não. Eu falei, pode cair fora. Ela largou a lagartixa, não matou. E eu fui cutuquei a lagartixa, falei, corre enquanto é tempo. Foi desse jeito. Olha, gente, a tão esperada ponte de Guaratuba já começa a transformar a rotina dos motoristas no litoral do Paraná. A nova ligação fez sucesso, está fazendo sucesso. Parabéns, Juninho. Quero mandar um abraço também ao meu querido... Eita, beleza! O JP que sempre está assistindo a nossa programação, tá? Olha aí, pode colocar no ar, vai lá. Antes da ponte, a travessia dependia do ferry boat e levava, em média, 30 minutos em condições normais, podendo ultrapassar 1 hora em períodos de grande movimento. Agora, com a nova estrutura, o percurso pode ser feito em poucos minutos, de forma direta e sem filas. A ponte elimina a dependência de horários e das condições da maré, oferecendo mais agilidade e previsibilidade para moradores e turistas. A mudança impacta diretamente a mobilidade, o turismo e a economia da região. Eu vi aqui, está assistindo o nosso programa, o Lúcio Mauro Tasso. Ele é subchefe da Casa Civil do Estado do Paraná, pessoa do Ratinho, de perto da família, mandando um abraço para a senhora, viu, Coronel? Muito obrigada. Lúcio Mauro. Alô, Lúcio Mauro.
Deus abençoe. Ah, é a pastora Rita que é culpada. Deus abençoe você também, Lúcio Mauro. Ela manda via internet, né? Via Exato, internet. Tá bom, valeu. Então, também estamos no YouTube e no Instagram, estão me cobrando, logo a gente vai colocar, eu tenho aqui quase 100 mil pessoas no Instagram, vamos mandar para o Instagram também. Obrigado aí, viu, JP, pela dica. E obrigado também a Denise. A Denise falou, nossa, é muita gente no Instagram, Ismael Santos. Coloca o programa no Instagram. Eu vou colocar. O Paulo Sérgio, que era chefe da Caixa da Providência ali no Sarandi, também está assistindo a nossa programação. Coisa muito séria. Avião que caiu. Um avião de 1979. Um maringaense, ele nasceu em Maringá. Estava morando em Colorado, foi criado em Munhoz de Melo. Alô, Munhoz de Melo, um grande abraço para vocês. Parentes em Paysandu. Monomotor. Não conseguiu voar. Por quê? Estava pesado? O piloto comunicou à torre. Nós temos imagens. Alô, Lucas, pode colocar no ar, por favor, vai lá. Olha aí, nós estamos vendo o avião, Fernando Moreira Souto. Ele é filho de um prefeito lá de Minas Gerais, toda Minas Gerais consternada. O piloto é o Wellington Pereira, nasceu em Maringá, 34 anos de vida. Estava morando em Colorado, tem parente em Paysandu, caiu com o avião ali no aeroporto da Pampulha. Esse moço foi criado em Munhoz de Melo. A aeronave é um monomotor de 1979. 1979, pode deixar, eu tenho tempo, pode deixar as informações aí no ar. 1979 para 2026 era engole sério, isso era melhor do que eu na matemática. 46 anos, né? 46 para 47, né? Isso. Por aí. É verdade, ela é boa de matemática, viu? Eu acertei. E daí, o que a senhora acha aí? Olha, 1979 não é uma velharia, não. A idade do avião em si não é um problema, desde sim. que a manutenção seja adequada. A indicação é que cada 10 mil horas voadas, o avião precisa ser submetido à manutenção, né? Então, isso é obrigatório. Então, se a manutenção está em dia, não é o problema. Mas eu ouvi um comentário de especialista que provavelmente entrou água no combustível, e isso torna o avião mais pesado e pode, porque ainda não foi feita perícia, ter ocasionado o acidente, feito com que ele se tornasse mais pesado e não conseguisse a altitude necessária para não colidir em prédio, né? Mas ainda tem que ser feito para verificar exatamente se aconteceu isso e o que levou isso a acontecer, né? Essa questão de entrar água no combustível e tornar o avião mais pesado. Quando eu vi a batida a primeira vez ontem, a colisão, eu achei que todos tinham falecido, na verdade, porque olha o estado que ficou a aeronave, né? E, na verdade, acho que Deus foi bom, porque poderia, dependendo de onde batesse o avião, poderia ser coluna, poderia simplesmente cair esse prédio e muitas pessoas entrarem em óbito ou ferimentos graves, né? Na verdade, Deus colocou a mão de certa forma, principalmente no pessoal do prédio. E, lamentavelmente, eu tenho a informar das 5 pessoas, agora a terceira pessoa perdeu a vida. Trata-se de um empresário, por nome de Leonardo Borgagnoli, é o nome dele. Infelizmente, Martins, 50 anos de idade. Continuam 2 pessoas internadas. Fora esse de 50 anos, o restante das pessoas, todos jovens, no início da vida.
uma perda irreparável. Sim, coronel? Com certeza, né? Tá no auge da sua vida, no auge da sua produtividade, né? Começando o período de maturidade, né? Porque hoje o pessoal está saindo da adolescência praticamente aos 30 anos, então está no auge da juventude, né? Infelizmente, uma grande tragédia, lamentável. Infelizmente, não sabe exatamente o que aconteceu, né? Por enquanto. Exato. Olha... Só tem hipóteses, né? Uma outra realidade também. Esse tipo de avião de 1979 parece um Cessna. Às vezes um Cessna tem outros nomes também, mas eles são planadores. São. Se não existe essa quantidade de prédios, edifícios aí, dificilmente eles teriam perdido a vida. Teria conseguido pousar. Teria conseguido pousar. Conseguido pousar numa estrada, num campo de futebol, num local descampado. Não é? É por isso que eu particularmente penso, né, que não deveria ter construções próximos dos aeroportos, independente de onde sejam. Não deveria, deveria ter uma área que deveria ser proibida a construção, justamente para evitar esse tipo de coisa. Porque se tivesse uma determinada área livre, ele teria conseguido pousar. Então, na verdade, não houve um planejamento, né? E as pessoas mudam os aeroportos para mais longe, mas daí a pouco permite que haja construção em volta, né? Então, numa fatalidade dessa, não tem o que fazer, infelizmente. Não tem local para pousar, né? Olha, mais um pequeno detalhe. Por isso que tiraram o aeroporto aqui da Gastão Vidigal e levaram lá do outro lado aqui em Maringá, não é, coronel? Sim. Você vê que coisa boa que fizeram aqui no município de Maringá. Nós temos o aeroporto num local em que, se acontecesse aqui, né, que não vai acontecer nunca, não teríamos esse tipo de problema. O acidente aconteceu às 12 horas e 16 minutos, o avião levantou o voo, caiu às 12 horas e 21 minutos. Esse avião ele não estava autorizado a taxiamento, ou seja, não podia fazer, como se diz, né, funcionar como táxi. Não podia de forma alguma, mas também não estava funcionando como táxi, segundo as informações que nós temos aqui. Transportava 5 pessoas, eu repito, e a capacidade desse avião. Perguntaram, mas quantas pessoas pode carregar? É de 5 a 6 pessoas. Coronel, estão dando sinal lá para nós ir embora. Vamos embora. Vamos embora, né? Vamos embora. Deus abençoa, tá? Deus abençoe o teu dia também e a todos vocês que estão nos acompanhando. Olha, um abraço lá para o Geneir do Moli Center. Ô, Geneir, daqui a pouco eu tô aí. Moli Center é lugar de você comprar barato. E parabéns ao Peixão também, aí do Admar. Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam convosco. Tchau! Programa Bom Dia Maringá.